Tati Mandelli também está ao vivo conosco. Bom dia, Tati. Bom dia, Timóteo, Vanessa, nossa audiência maravilhosa. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. Tudo bem, Tati? Como é que foram os últimos dias aí? Tati estava em São Paulo, estava no Sul acompanhando as suas redes sociais? Nós tivemos um lançamento da Tideli em São Paulo, durante a Semana de Design de São Paulo, que foi a semana passada, e aí acabei ficando por lá a semana. Foi um sucesso o lançamento da Tideli. Muito bacana. Nós chamamos um italiano chamado Matteo Tibic, e ele assinou uma linha chamada Kia. Muito legal. Tem nada a ver com carro, né? Não. Kia é uma praia na Sardenha. Rapaz, é outra coisa, né? O burro, quando fala, meu querido, só passa vergonha. Fui falar aqui achando que era os carros aí, o que é coreano, né? Polícia Federal conclui inquérito e não indicia Bolsonaro por importunação de baleia em São Paulo. Eu queria saber como seriam as diligências. Será que eles iam lá entrevistar a baleia? Mas, assim, baleia jubarte, passeios turísticos são uma coisa comum, inclusive, na minha cidade, lá na Praia do Forte. Você compra o passeio para ver a baleia jubarte. Os barcos saem com aquele equipamento chamado sonar e vão atrás da baleia. Nunca vi ninguém dizer que isso era uma espécie de importunação, porque isso é um passeio turístico ali da Praia do Forte, bem conhecido. Sai todo dia de manhã e fazem isso. Nunca ninguém falou que isso importunava, de alguma forma, a baleia. Isso é lógico que essas conversas todas que envolvem o presidente é tão ridículo, isso quanto está o cartão de vacina, considerando-se que ele foi o único presidente do mundo a dizer e declarar que não havia tomado a vacina. Então, isso é mais ridículo do que tudo, né? Como é que ele iria mandar fazer um cartão de vacina se ele mesmo já tinha assumido mundialmente uma posição extremamente dura, extremamente difícil? Então, duas coisas que beiram o absurdo e o ridículo são essas duas, né? Porque isso não é crime para mais ninguém. Agora, ser o presidente, ele não vira a esquina, como ele falou, se pedir uma Coca-Cola, vão dizer que a Coca-Cola veio de um depósito que não sei o quê. Qualquer coisa vira narrativa quando você precisa criar um inimigo, já que o inimigo mesmo, que é esse desgoverno, que tem feito um governo péssimo, não pode ser mostrado pela mídia. Então, eu invento, eu crio, eu pego essas pessoas que não têm informação e vou criando esses factoides, né? Eu disse aqui, semana retrasada, que a esquerda daria um tiro no pé prendendo o Bolsonaro, e as pessoas vieram me corrigir, mas isso não é a esquerda, é a justiça. E qual é a diferença? E desde quando a justiça hoje não serve aos interesses da esquerda? Então, não existe diferença entre justiça e esquerda nesse momento no Brasil. Inclusive, no Brasil, já nem existe mais justiça. Então, absurdos como esse viram possíveis e as pessoas defendem como se não fosse só ridículo. Porque é só ridículo tentar indiciar uma pessoa por importunação de baleia. Só ridículo. Tati, eu queria te perguntar também, ontem nós comentamos sobre a ida do Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria em Brasília, essas imagens que foram vazadas pelo jornal esquerdista New York Times. O que você achou de tudo isso? A primeira coisa que fica evidente, até porque tivemos um representante da CIA aqui semana passada ou retrasada, é que a CIA está de olho em qualquer movimentação do Bolsonaro, provavelmente pela proximidade que ele tem com o Donald Trump. Eles precisam, de qualquer jeito, monitorar o Bolsonaro o tempo todo. E é isso que eles estão fazendo. O que eu acho que o Bolsonaro foi fazer na Embaixada da Hungria foi reuniões sigilosas com outros líderes mundiais, nas quais ele não poderia, evidentemente, fazer em casa, porque se a segurança da Embaixada da Hungria já está relativa, imagina a segurança dele no PL ou em qualquer outro lugar. Então, imagino que, se você precisa tratar de coisas e de assuntos sigilosos, você precisa, nesse momento, no Brasil, estar dentro de uma embaixada internacional, porque a gente já está vendo como é que as coisas estão funcionando aqui dentro do Brasil. Não acredito que tenha sido para criar qualquer espécie de fuga, até porque não faz sentido isso ter acontecido antes da grande manifestação, e a única coisa que o Bolsonaro tem feito nesse exato momento é rodar o Brasil e ser ovacionado onde quer que vá, do Acre ao Rio Grande do Sul, não importa. Ele tem sido ovacionado em todo lugar. E é isso que incomoda aí a esquerda. É essa popularidade, esse contraste de popularidade entre o presidente Bolsonaro e as movimentações da esquerda, que foram um fracasso esse final de semana. Então, é isso que acontece. A popularidade está alta, eu crio uma cortina de fumaça para ver se eu faço essa popularidade cair. E isso a gente está vendo, não está acontecendo.
Rapaz, e a manifestação do último sábado, hein, Tati? Você comentou rapidamente. Fale mais, por favor, porque em Salvador, o primeiro site da história, o primeiro jornal da história a contar a quantidade de pessoas. Tinham 1.000, aqui em Salvador, que foi o maior encontro entre todas as capitais que realizaram o evento da esquerda. Salvador teve quantas pessoas, Rebeca? 1.055, 1.042 pessoas. 1.042 pessoas. 1.042 pessoas, imagine aí, Tati. E o governador e o vice-governador da Bahia deram um bolo. Viram que foi uma vergonha e não apareceram. Diga aí, Tati. Não, e aí você vê aqui, para juntar 9 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, para o Bolsonaro é uma facilidade, mesmo aqui na Bahia, até no aeroporto ele junta mais que 1.000 pessoas. Então, assim, imagina o tamanho do vexame. Isso que o Dirceu falou, precisamos ganhar as ruas. Que ruas, cara pálida? Você não tem mais nada. A esquerda não representa os trabalhadores hoje mais. Não representa quem? Os pobres, super pobres, dependentes de bolsa. Só. E essas pessoas não vão à manifestação, a não ser que sejam pagas para isso. Então, é isso. A esquerda não existe mais. Não existe uma força da esquerda nas ruas. Existem, sim, um monte de pessoa que mama nesse sistema e que tem medo que ele acabe. Brasil e França lançam um programa de 1 bilhão de euros para a Amazônia. Primeiro é troco, né? Vamos combinar que para uma região como a Amazônia, como disse a Vanessa, gigante, quase 1/3 do nosso país inteiro, que faz fronteira com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, 1 bilhão de euros é troco, visto que só para a cultura, ano passado, foram 15 bilhões de reais. Então, vamos começar que isso não é dinheiro muito, é dinheiro pouco para o que tem que ser feito lá. E o que tem que ser feito lá é deixar o índio explorar e viver da sua terra, o que eles não querem. Então, o que o Macron foi fazer lá? O que a França fez na África nos últimos séculos. Manter o povo e a população escrava da França enquanto explora diamante, ouro e tudo mais que tenha no subsolo. Essa é a ideia da França. É esse tipo de colonialismo que não é yankee, é europeu, que o Brasil se gaba de achar que isso está ajudando a Amazônia, isso é palhaçada. Esse mesmo Macron, que agora vem para cá para ser chamado de Sarkozy, pelo descondenado, que nem o nome da pessoa sabia direito, ele que acabou de estacionar as tropas francesas na fronteira da Ucrânia. Quer dizer, ele estaciona lá e vem para o Brasil bancar o bonitinho "estou salvando o mundo". Quem quiser que compre esse Macron, que já nem no seu país tem nenhum tipo de credibilidade, quem dirá por aqui. Esse dinheiro de ONG, ele serve só para manter os índios escravizados, o povo da Amazônia pobre, e todo mundo sabe disso, porque até uma CPI de ONG já teve. E várias pessoas, eu sei de pelo menos 2 que vieram depor, foram assassinadas no caminho de volta. Então, é um assunto bastante complicado, onde essas ONGs, o narcotráfico, os interesses internacionais sobre nossa riqueza estão todos interlaçados. Repercute nas redes sociais vídeo de repórter do The New York Times cantando e dançando com ministra de Lula. Tá aí, o repórter responsável pelo vazamento da informação. Isso já é antigo, é de setembro de 2023, começou a circular agora, como se tivesse alguma correlação. É lógico que a esquerda vai sempre puxar o saco do New York Times, né? Porque o New York Times é um dos jornais mais antigos do mundo, ele é um dos líderes aí desse consórcio de imprensa. Apesar da credibilidade dele estar cada dia menor, como todos esses veículos que acabam sendo propagadores de agendas e não necessariamente veículos investigativos. É claro que se você é a CIA e você quer jogar alguma informação na imprensa, você vai fazer via New York Times, você não vai fazer via Globo, né? Então, o que aconteceu foi... quem conseguiu isso não deve ter sido esse repórter, nem teria como conseguir essas imagens de segurança da Embaixada da Hungria. Isso veio de outra fonte. Então, mas ele reverberou porque é fácil. Manda para esse cara porque é certo que ele vai colocar na rede, e ele até, na hora da entrevista lá com a CNN, falou, não, eu não estou dizendo que ele foi buscar asilo, eu só insinuo, eu não cheguei a dizer. Modus operandi da esquerda, insinua, cria narrativa, não prova nada. Então, foi exatamente o que ele fez, eles jogaram a informação para esse, que é
o jornalista responsável aqui pelo Brasil, e é um cara super de esquerda, amigo lá de um monte de gente, do Greenwald, um monte de gente, do Intercept, toda essa laia da esquerda, do jornalismo esquerdista no Brasil, que a gente conhece bem e que tem zero credibilidade. Então, até por isso, colocaram no New York Times para ver se uma informação internacional reverberaria mais. Também não adiantou muito, mas enfim. Tic-tac voltou? Ciro Nogueira faz postagem louca. Político quer enganar ou acredita mesmo nisso? Na verdade, ele encomendou uma pesquisa da Paraná Pesquisas, o PP. E nessa pesquisa que ele falou, em meia hora, Bolsonaro acima de tudo, é que essa pesquisa deu ao Bolsonaro 0,1 ponto percentual acima do Lula, num eventual cenário nacional do Bolsonaro elegível. Isso foi ontem. Agora, uma hora atrás, ele publicou uma outra pesquisa, e nessa pesquisa ele botou Michele Bolsonaro com apoio do ex-presidente, já que o Bolsonaro está inelegível. E o resultado foi o mesmo, um empate técnico. Então, é isso que ele está dizendo, que, apesar de terem tentado destruir a imagem do Bolsonaro, o Paraná Pesquisas de ontem já deu a Michele Bolsonaro empatada tecnicamente com o Lula, e ainda faltam 2 anos e meio de desgoverno. Então, a chance de crescimento dela, isso que ele está dizendo, é infinitamente maior do que a chance de crescimento do atual presidente mandatário da nação. Agora, isso é uma coisa. A segunda coisa é o Ciro Gomes, ele mesmo. Né? Não, o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele mesmo. Porque o Ciro Nogueira também contaram aí, semana passada, um zum, de que ele teria levado o presidente Bolsonaro para uma reunião a portas fechadas com Alexandre de Moraes. Vocês não ouviram isso também? Sim, não, falamos. Isso não foi desmentido, né? Então, ninguém disse o teor dessa conversa, mas é evidente que o Ciro Nogueira, de alguma forma, está articulando. Então, já semana passada, aproxima o Bolsonaro do Alexandre de Moraes, hoje publica essa pesquisa com o Bolsonaro ou a Michele, tecnicamente empatados com o Lula. Isso faz parte, evidentemente, do esvaziamento do Lula, né? Que a gente tem visto que os cacicões aí pulando fora do barco, de alguma forma, se saindo de baixo e se aproximando do grande líder popular do Brasil, que é o Bolsonaro. Esse é o Ciro Nogueira. Ele vai conforme vai o vento. Conforme vai o vento da popularidade, ele se mexe. Então, o Twitter dele é de uma hora atrás, dizendo que nessa pesquisa a Michele está tecnicamente empatada com o Lula, o que eu acho maravilhoso. E a outra coisa é que o Ciro Nogueira também foi assunto ontem, dizendo que vai proibir os carros a combustão no Brasil até 2030. Ô, Ciro Gomes, vou te contar uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. O Brasil só é responsável por 3% das emissões de gás de efeito estufa. A quantidade de florestas que a gente tem é infinitamente superior ao que a gente usa ou desgasta de CO2 com os carros a combustão, que ainda são infinitamente mais baratos para uma população pobre, que é o que temos no Brasil. Então, o Brasil, com as maiores reservas de petróleo, com uma população pobre, uma frota velha, porque a frota brasileira é uma das mais velhas do mundo, ela tem entre 18 e 20 anos, é o tempo que demora um carro aí. E aí ele vem fazer propaganda justamente da BYD, dizendo que temos que estimular fábricas de carro elétrico. Absurdo isso. Uma coisa sem noção, completamente fora, mostra o quão lobista ele deve ser, a ponto de defender uma pauta ridícula dessas, que destrói a indústria automobilística do Brasil, assim como se nada fosse. Então, aí só demonstra aí uma certa irresponsabilidade com as suas ideias, com as suas palavras, e o que exatamente ele defende, a gente nunca sabe exatamente o que é. Magno Malta pede a Moraes para visitar Daniel Silveira na cadeia. Pois é, né? O Daniel Silveira fez aquele vídeo infeliz e está na cadeia. E o Brazão, apesar de 5 anos de investigação, agora chegaram. O processo dele na Câmara ontem pediram vistas para não decidir se ele fica ou não na cadeia. Então, é para vocês entenderem o quanto estamos distantes. Quer dizer, um crime, um assassinato, agora o da Marielle, antes aquele da Flor de Lis, não é suficiente para tirar um parlamentar de dentro
do nosso parlamento, mas falar umas bobagens na internet é suficiente para mantê-lo preso já há mais de um ano, apesar de indultado pelo presidente. Quer dizer, não é esses os únicos presos políticos que temos aqui no Brasil, temos muitos. Muitos. Temos coisas injustas acontecendo todos os dias, ainda por conta dos manifestantes do dia 8 de janeiro, que são chamados de golpistas, apesar de não terem armas e nem planejamento. Isso chega até a gente, chega aqui na Bahia, temos pessoas presas aí na Lemos Brito, por conta desses atos aí antidemocráticos, quer dizer, esse absurdo desse inquérito sem fim feito no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, que isso nunca seja esquecido, porque não podemos simplificar, eu mando prender por qualquer motivo, o STF está acima de tudo. Nada disso é possível mais no nosso Brasil. E ainda bem que o Magno Malta vai lá fazer essa visita, porque assim que os outros também vão, uma vez a cada semana, assim o assunto não sai da mídia e as pessoas não esquecem. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. Nós vivemos outros tempos. O mundo mudou. O mundo não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo. E não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista, porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta pra gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós militares não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Primeiro ele falou uma mentira, né? O comunismo não existe no Brasil e não existe mais no mundo. Isso é mentira. O mundo hoje está com dois tipos de pensamento. Um pensamento coletivista e um pensamento individualista. Isso o nosso presidente da Argentina deixou bem claro, né? Onde está o inimigo? O inimigo está naqueles que querem que você siga a manada. Então, o que é? Alguns acham que o melhor é conduzir ovelhas, escravos. Outros acham que é melhor despertar o indivíduo, os leões dentro de cada um. E essa é a diferença entre esquerda e direita hoje no mundo. E, infelizmente, essa pessoa, apesar da sua alta patente, não tem a menor ideia do que está acontecendo na geopolítica mundial. Na geopolítica mundial, a gente tem grupos aí bem representados, né? Os globalistas, esses que acham que podem mandar no mundo através das suas marcas, das suas corporações, das suas ideologias. Tem os comunistas, aqueles que se dizem democráticos, mas têm o seu povo absolutamente escravizado. E hoje tem, no contraponto, a direita crescendo no mundo todo, dizendo não, não é por aí. Nós queremos os direitos individuais respeitados, nós queremos que as leis sejam respeitadas, nós queremos a superioridade dos países. Então, isso é o quadro mundial, e é uma pena que uma pessoa que é presidente do Supremo Tribunal Militar não tenha uma ideia mínima de geopolítica mundial. Isso é a parte mais lamentável. Defender depois um incauto dizendo que ele foi sindicalista, quando que ele foi sindicalista? Se eu me lembro muito bem do Antônio Hermínio de Moraes dizendo que ele era mesmo que vendia a greve, e vendia para começar e vendia para acabar a greve, que nunca foi sindicalista, coisa nenhuma. Fez dos sindicatos a sua fonte aí de recurso, até que o Temer fechou a torneirinha que agora ele quer abrir e, de novo, voltar a uma ideia antiquada da década de 40, de que sindicatos representavam as pessoas, o que a gente sabe não é verdade hoje em dia. Então, quer dizer, só falou bobagens, só falou besteira. Infelizmente, quem acreditava, como disse a Vanessa, que isso podia resolver o problema, estava equivocado. Na verdade, as pessoas que estão nos grandes altos pontos de comando hoje no Brasil têm alguma influência e recebem algum recurso e não querem abrir mão dessa influência e muito menos desse recurso em qualquer área. E é o que a gente viu acontecer, infelizmente,
também no Exército. Quer dizer, além disso, está inundado o Judiciário com milhares de denúncias, está inundado o Legislativo com milhares de denúncias, está inundado o Executivo e agora, infelizmente, também estamos vendo denúncias acontecerem envolvendo os militares. Então, é uma pena mesmo que a gente tenha um Brasil jogado na mão de passapano, de gente que finge que a realidade é diferente daquela que está acontecendo ali embaixo do seu nariz. Rapaz, é cada uma. Agora, esse militar aí, esse general, o presidente do STM, é exatamente o reflexo de como pensam os outros militares, viu? Maioria, viu, gente? Do alto escalão, principalmente, a visão é positivista. Esse aí já é mais esquerda mesmo. É um esquerdista, né? Não faz questão de esconder. Ele mostrou aí na entrevista a esquerda quer um Brasil melhor. Que conversa fiada. É um Brasil melhor, mais cheio de pobre para poder mandar. Pelo amor de Deus. Quando foi que a esquerda produziu riqueza no Brasil? Não é no Brasil, Tati. Em nenhum lugar do mundo a esquerda produziu. E agora nada. Vamos só para os números atuais. Fevereiro, maior déficit fiscal da história do Brasil desde 1997. 60% de acréscimo de empresas que pediram a falência. Né? Esse é o tal do Brasil que a esquerda quer, um Brasil onde todo mundo passa fome, onde ninguém prospera, uma porcaria de um país vassalo de tudo quanto é comunista, de tudo quanto é globalista, que vai lá passear com o Macron por causa de troco de migalha. É isso que nós temos hoje, um governo, um desgoverno disfuncional. Faz reunião com o ministro. Que ministro? Eu vou perguntar de novo, que ministro? Nós temos um ministério disfuncional. Não conseguiram realizar nada em 1 ano e meio. Aí vão lá, tomam uma bronca do Lula, que passa a reunião ministerial falando mal do Bolsonaro, porque a única coisa que eles sabem fazer é falar mal do Bolsonaro, eles não conseguem realizar nada. Eu já pedi 1000 vezes. Se esse governo é tão bom e a favor das pessoas, comece a trabalhar pelas pessoas, pelas empresas, pelo Brasil. Começa agora. Acorda amanhã de manhã e diz, agora eu vou trabalhar pelo Brasil e não pelas minhas ideologias. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Até porque esse ministério nem sabe fazer outra coisa a não ser conchavo. Sob Tarcísio, número de mortos pela polícia dobra no primeiro bimestre. Ou seja, a Folha de São Paulo fazendo aqui propaganda política para o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Eu fui comprar pão, eu fui caminhando, e quando eu vinha caminhando, eu vi um pessoal de bicicleta, eles estavam conversando. Aí um vira para o outro e diz assim, pois é, esse cara fez em 1 ano e meio o que o PSDB não fez por São Paulo em 20 anos. Então, a percepção do paulista, de uma forma geral, e você pode perguntar para quem quer que seja, é que o Tarcísio está realizando em 1 ano e meio o que o PSDB não fez em 20. E expurgar o PCC é fundamental. O Tarcísio sabe muito bem o que circula pelo Porto de Santos, porque ele era ministro da Infraestrutura. Então, não pense que ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O porto de entrada e saída de droga no Brasil era o Porto de Santos, ou é o Porto de Santos. E não é à toa que a operação dele no Guarujá está tão forte, porque ele sabe que é ali que ele vai pegar peixe grande. Então, é por isso que eles não gostam, né? Eu vou lembrar que o Porto de Santos sempre teve ali sobre a tutela, né, da equipe ou do grupo político de quem, gente? Do Michel Temer. Então, vamos entender aí o que o Tarcísio está fazendo por São Paulo. O que ele está fazendo é desatando um nó entre o crime organizado e São Paulo pelos seus governos de esquerda, que tem 20 anos. É isso que ele está fazendo. E é por isso que a Folha de São Paulo, de vez em quando, manda essas matérias criticando, porque eles estão na defesa, a gente sabe do quê. Datafolha, imagem do STF melhora em meio à ação sobre trama golpista por Bolsonaro. Eu acho que é mentira. Acha? Eu acho que a imagem dos ministros do Supremo nunca esteve tão ruim. Tanto que a gente tem um ex-ministro do Supremo botando a boca no trombone, falando que não houve golpe nenhum no dia 8 de janeiro. Tem um vídeo do próprio Gilmar Mendes dizendo que o que houve ali foi uma arruaça e não um golpe. Quer dizer, eles mudaram de ideia no último ano, criaram um factoide e não vão engolir, a opinião pública já não está engolindo e não vai engolir essa narrativa, tanto que chamaram essas manifestações, a esquerda não vai para a rua e a direita vai a qualquer chamado, irá com certeza para pedir anistia para essas pessoas.
injustamente encarceradas por conta de um golpe inexistente. Então, tudo isso está cada dia mais evidente, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, essa pesquisa é encomendada para dizer que a imagem do STF não está tão ruim. Ora, como não está tão ruim se a aprovação é igual à desaprovação, sinto muito, né? Então, você tem 28 mais 27, dá 56. E o que está acontecendo com os outros 40 e tantos % da população? Não acha, não opinou, não sabe do que se trata? E, se tratando de Datafolha, pesquisas são encomendadas pelo resultado. Né? Primeiro, eu quero saber o que eu quero que ela dê como resultado. Aí eu faço as minhas perguntas para ela dar o resultado que eu espero, e mesmo assim, bem ruim, né? Com 27% de desaprovação. Então, eu acredito que a Suprema Corte nunca esteve tão queimada, não é à toa que agora o presidente do Supremo Tribunal Militar vem com essa conversinha mole também. Para mim, tudo isso também é articulado, né? Estão tentando articular para vender uma ideia para a opinião pública que já está achando ridículo, coisa de baleia, de cartão de vacinação, de golpe que prende velhinha, e tudo isso enquanto, pelo outro lado, prisioneiros de segurança máxima fogem de presídios, assassinos toda hora aparecendo no jornal. A segurança pública virou o grande problema dos brasileiros na última pesquisa, o que não era antes, assim como a corrupção, que também voltou. Então, o Brasil voltou, e aqueles incautos que achavam que aquilo teria sido, talvez, para a esquerda, uma lição para eles não repetirem, se tornou um mantra. E não só eles vão repetir tudo que fizeram antes, porque estão governando olhando no retrovisor, como ainda vão fazer 20 vezes pior. O Brasil que se salve depois desse saque que esses esquerdistas vão fazer no caixa. A China, BYD, que o governo está fazendo uma propaganda de geração de empregos, e eu, inclusive, este apresentador, achei que, de fato, quando foi o lançamento, empregos serão gerados. Diga pra gente o que você está sabendo, por favor, Tati Mandelli. Atenção, você da região metropolitana da Rádio Ouro Negro. Depois a gente vai fazer um corte desse trecho. Diga aí, Tati. Eu, inclusive, quero perguntar para alguns deputados federais da região, o Paulo Aze, por exemplo, que tem muitos votos ali, o que ele está achando disso. Porque, na verdade, eu não tenho informação privilegiada nenhuma, mas lendo as notícias me chama a atenção algumas coisas. Tem uma notícia do Bahia Econômica que fala que a BYD vai construir 5.500 habitações no entorno da fábrica. Eu vou abrir um parênteses. Você que nunca foi à China, talvez não saiba, mas quase todas as fábricas na China têm um alojamento para os funcionários. Eles trabalham 12 por 12, 7 por 7 dias, moram do lado das fábricas. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Por que a BYD vai construir 5.000 unidades habitacionais? Até onde eu sei, Camaçari tem imóvel sobrando, não tem imóvel faltando. E o que precisa lá é emprego. Será que essas pessoas da BYD estão vindo da China trabalhar aqui? Primeira pergunta que tem que fazer todos vocês: quantos empregos nesse contrato da BYD com o governo da Bahia estão garantidos para brasileiros? Quantos? Porque essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. A segunda notícia controversa fala: a BYD quer usar o porto da Ford para terminar de assemble, como é que é assemble? De montar os carros no Brasil. Significa que pode ser que o carro venha quase todo pronto da China, coloque ali a roda, a chave de roda, o adesivo, e aí foi montado no Brasil e entra numa questão tributária aí super favorável para essa empresinha chinesa, que até o Ciro Nogueira anda defendendo lá no Congresso. Tem muita coisa que precisa ser explicada. Os nossos queridos deputados estaduais e federais da direita e do centro deviam passar com lupa esses contratos, porque alguma coisa muito errada não está certa. Primeiro, porque já várias vezes eu passo ali no entorno da antiga fábrica da Ford e não tem nenhuma movimentação de nenhum tipo. Pergunto para todos os condomínios ali no entorno o que aconteceu, se a oferta de pessoas procurando imóveis aumentou. No caso deles trazerem equipes chinesas, também não aumentou. Então, significa o quê? Que eles vão botar a fábrica, vão pegar o benefício fiscal, vão botar um alojamento do lado e vão botar os chineses para trabalhar? É essa a ideia? Precisamos saber se é essa a ideia.
porque alguma coisa está muito errada nessa informação. E se essa é a ideia, esses chineses vão trabalhar sobre a nossa lei trabalhista ou sobre a lei trabalhista deles? Outra pergunta. Onde é que estão esses contratos? Nós precisamos, como jornalistas, entender, porque as notícias parecem muito estranhas, não? Para que eu vou construir alojamentos? Para quê? Se eu tenho uma infinidade de pessoas sem emprego em Camaçari, me responde você que de Camaçari isso está certo? Eu tinha entendido que essa fábrica vinha para trazer emprego para você e não para trazer chinês para trabalhar aqui. Então, nós precisamos esclarecer essa questão da BioID, muito bem esclarecida, porque até agora movimentação zero, muita conversinha, e agora querem o porto da Ford para montar os carros. Como é que é? É isso aí mesmo que a gente está ouvindo? Eu, como dizia na minha terra, onde tem muita fumaça, em algum lugar, pode apostar que tem fogo. Mancando e dormindo em cavernas, fugitivos de Mossoró estão esgotados. Eu estou com a Vanessa, existe uma ação coordenada de fuga, não fugiram só de lá, fugiram do Mato Grosso, fugiram do Paraná, fugiram não sei mais de onde, estão fugindo direto, saem para a saidinha, não voltam, e aí não encontram. Não vamos nunca esquecer, né, que isso aconteceu em Mossoró. E a mulher lá que foi visitar o Ministério da Justiça era ali do Amazonas, também representava o Comando Vermelho e essas coisas dos presídios, direito dos presos e tudo isso. Temos esse ministro de Recursos Humanos, que também é o ministro dos Manos e tal. Então, assim, é lógico que foi facilitada, ficou meio ridículo para o Lewandowski, ele vai ter que achar os caras de qualquer jeito, mas vai achar 2 e liberou 10. Essa que é a verdade, ou mais. E isso quando não sai pela porta da frente, como o André do Rato. Venezuela critica a nota do Itamaraty. A Venezuela criticou nesta terça o comunicado do governo brasileiro expondo preocupação com as eleições no país. Eu acho que o Lula é malandro. E como ele é malandro, ele, como diz, ele bate e assopra, né? Eles receberam a CIA semana passada aqui e está recebendo o Macron agora. Se isso não é um sinal para ti de aceno aos globalistas, eu não sei o que seria. E aí é lógico, se eu aceno para os globalistas, eu tenho que dar meio que um chega para lá no Foro de São Paulo. E assim, entre essas duas facções, se sustenta o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sem coerência nenhuma, sem projeto nenhum de país pronto para entregar, ou bem para o Foro de São Paulo, ou bem para os globalistas, depende do que interessa mais para manter esses aí no poder, esses mesmos que tiraram o cara da cadeia para botar ele no poder. Então, ele está aí, ele é fiel da balança entre 2 grupos de poder. Então, ele não pode também chegar, e já chamou a mulher lá de chorona e tal, aí o Itamaraty tem que dizer, não tivemos eleições corretas na Venezuela, sem oposição. Aí o opositor... Porque na Venezuela é o seguinte, qualquer um que se oposicione ao Maduro vai ganhar a eleição, isso é fato. Então, eles não podem deixar ninguém se candidatar, porque ele não tem nenhuma chance de ganhar a eleição. Então, pode ser a Maria Corina, a outra Corina, quem quer que seja. Ao mesmo tempo, outros países da América Latina, no caso a Argentina, recebeu os refugiados na sua embaixada lá em Caracas. E essa é a situação hoje. Apesar de terem cortado a energia e a internet da embaixada da Argentina em Caracas, os refugiados estão lá. Portanto, um grande nó institucional está formado aí na Venezuela. E é claro que o Lula, como é malandro, né? Como é malandro, escorrega. Não diz que está ruim, nem diz que está bom. E fica ali. Foi chamado de vassalo dos americanos. É isso mesmo que ele queria. No final de contas, recebeu a CIA. E não foi tão ruim para ele. Recebeu a CIA, em seguida, a gente viu as imagens do Bolsonaro na embaixada. Vocês acham que é coincidência? Claro que não. Alguém está mantendo esse cara no poder. E ele não vai simplesmente jogar o seu poder fora para defender nem que seja o Maduro. Então, ele fica ali nesse jogo de vou tomar uma cervejinha para resolver o problema do conflito na Ucrânia. É, rapaz, é isso mesmo. E falando também sobre o assunto Venezuela-Argentina, opositores à ditadura de Maduro refugiam-se na embaixada da Argentina em Caracas. Eu acho que está claro, né? O Milei está carimbando o passaporte dele como grande
líder dos libertários, né? As pessoas que querem a liberdade, as pessoas que querem a democracia, essas vão seguir o Milei, e ele não vai mudar em nada o discurso dele por motivo nenhum. Então, é evidente que a Argentina vai receber refugiado, vai receber dinheiro, vai receber investimento, vai receber tudo. O que ele precisa já está começando a tirar a Argentina do buraco. A Argentina, que em 2 meses esse ano já fez o primeiro superávit primário em 10 anos ou 15 anos, um número assim absurdo. Então, a Argentina está mostrando que soube fazer o papel, o dever de casa do ponto de vista econômico e está sabendo fazer o seu papel na guerra cultural. Essa que sempre foi uma queixa da gente, dos outros governos que tomaram o poder na Argentina, ou que ganharam a eleição, como o do Macri, foi frouxo na guerra cultural, o próprio Trump foi frouxo na guerra cultural nos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro já foi um pouco mais aguerrido, mas ainda não conseguiu, e o Milei entrou para dizer isso que eu falei no início do programa. Ele não está aí para liderar cordeiros, o negócio dele não é conduzir manada, o negócio dele é despertar leões, e ele está fazendo isso o tempo todo. E essa é a política que vai fazer com que ele seja reconhecido como um grande líder da América Latina. Que notícia! Alexandre de Moraes valida mais 21 acordos da PGR com os acusados do dia 8 de janeiro. O que é mínimo ofensivo, né? Nós temos o caso do Wagner, aqui em Salvador, que foi preso no dia 8 de janeiro de 2024, um ano depois. Está no Lemos Brito há 2 meses, quase 3 meses. Ele tem 39 anos e ele está sendo acusado de financiar os atos antidemocráticos. Acho que foi um ônibus até. Ele fez uma vaquinha e pagou o ônibus com o dinheiro dele. Então, assim, para ele não tem acordo e acho que não tem nem saidinha bancária, para vocês terem uma ideia. Então, temporário. Esse é o absurdo que está agora, esses processos. Eu também tenho uma outra pessoa que eu conheço que está nesse acordo aí da PGR. Então, assim, o que vamos dizer, né? Eles querem dar um cala-boca enorme, já prenderam 100 e tantas pessoas, acho que os piores casos foi o cinegrafista e a velhinha agora, que estava no hospital, tiraram a tornozeleira, voltaram a colocar. Ela tem 71 anos, é réu primária, professora, e a essa ele deu uma prisão de 14 anos, ela não fez parte desse acordo aí da PGR. Então, o que nós precisamos imediatamente, acho que eles começaram a ficar com um pouco de vergonha de sair prendendo todo mundo, e fizeram esses acordos agora para parar de dar penas de 14 anos para velhinhas e melhorar um pouco, talvez, a imagem aí do Supremo Tribunal Federal e da PGR. Mas o que nós precisamos fazer enquanto patriotas é exigir a soltura de todas essas pessoas, porque não é possível que a gente conviva bem, sabendo que tem inocentes presos por causa de caprichos. Esse caso do Wagner, preso 1 ano depois, porque ele alugou o ônibus, quer dizer, fez a vaquinha e ele que pagou o ônibus. E como se alugar ônibus fosse crime nesse Brasil, que prefeito aluga ônibus para tudo quanto é a manifestação da esquerda, e eu nunca vi acontecer nada, sejam essas manifestações pacíficas ou não. Então, olha o que nós estamos vendo no Brasil, é um absurdo. E nós, todos brasileiros de bem, temos que pedir, sim, que essas pessoas, esses inocentes, sejam todos soltos. Tati Mandelli, muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Deus te abençoe. Obrigada, gente. Até quarta-feira da semana que vem. Eu espero que vocês tenham um excelente feriado de Páscoa, que aproveitem esse momento também para orar e pedir a Deus. E uma das coisas que eu tenho ouvido é: não se deixe nunca ser levado por essa onda de pessimismo, essa onda ruim que quer trazer para a gente esse medo. Vamos tentar se conectar com o que tem de mais divino e saber que lá, no plano superior, talvez outras coisas já estejam sendo tecidas e vão acontecer. Então, vamos manter a fé e a esperança, que essa é a melhor coisa que a gente faz, não se conectando com essa energia de medo que vem aí, principalmente desses veículos de mídia. De preferência, desligue a televisão e ligue numa boa música ou numa boa oração, que com certeza vai ser melhor para você e para a sua família.